Olá, seja muito bem-vindo a esta série de vídeos onde nós falamos sobre a nossa fé, aprofundamos alguns aspectos importantes daquilo que a Igreja nos ensina, fundamentados na Palavra de Deus e também no Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a transmissão da fé, né? Se Deus se revela, Deus, Ele foi se mostrando ao longo da história da salvação e esta revelação completa se dá em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de que forma é comunicada, de que forma é transmitida a revelação divina? Então, nós vamos conhecer a partir do Catecismo da Igreja Católica. Assim, no artigo 2, nos fala o Catecismo que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, Jesus Cristo é a verdade. E Deus quer que todos conheçam a verdade. Deus quer que todos conheçam Jesus Cristo. E através de Cristo, podemos conhecer quem é o nosso Deus. Por isso, é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos, a todos os homens, e que dessa forma a revelação ela chegue até as extremidades do mundo. Então, você já ouviu falar da tradição da Igreja, a tradição apostólica? É por meio da tradição que é preservada todo esse conteúdo deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição da Igreja, através do magistério, ou seja, o Papa e os bispos, é que são responsáveis por essa grande missão de levar o Evangelho até os confins do mundo, anunciar o Evangelho, interpretar a Palavra de Deus e também fazer com que esta palavra ela permaneça na sua integridade, assim como nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a Igreja. Então, a tradição apostólica, o que é? Jesus Cristo, Ele ordenou aos apóstolos que o Evangelho ele fosse pregado por eles a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Então, o próprio Senhor deixou esta ordem para que o Evangelho seja anunciado. E, portanto, os apóstolos receberam esta grande missão de anunciar o Evangelho a todos. Por isso, a tradição apostólica que recebemos lá dos apóstolos. Jesus deixou essa missão para os apóstolos, confiou esse anúncio, essa pregação aos apóstolos, para que eles possam levar a todos os lugares e anunciar a todos os povos. Então, a transmissão do Evangelho deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, ela se dá de duas formas. A primeira é na forma oral, ou seja, os apóstolos, através da pregação oral, eles foram transmitindo aquelas coisas que receberam de Jesus Cristo, né? E também a partir da experiência que eles tiveram pela ação do Espírito Santo e também com a convivência nas obras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram comunicando oralmente. A segunda forma é por escrito. Então, aqueles apóstolos, eles, inspirados pelo Espírito Santo, foram colocando por escrito a mensagem da salvação. Então, duas formas aonde se dá a transmissão do Evangelho, oralmente e por escrito. Continuamos, então, com a
tradição apostólica. Veja, a sucessão apostólica significa que o próprio Jesus ele deixou sob a responsabilidade dos apóstolos esta pregação do Evangelho, o cuidado para com a palavra de Deus, os ensinamentos. Então, nós temos a sucessão apostólica, o Papa, né, e os bispos que realmente fazem com que a palavra de Deus ela chegue em todos os lugares. Assim nos diz o Catecismo da Igreja Católica, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Portanto, os bispos, através desta sucessão apostólica, eles são os responsáveis para conservar a palavra de Deus, o Evangelho, os ensinamentos de nosso Senhor até a consumação dos tempos, né? É a sucessão apostólica. E essa transmissão viva, realizada pelo Espírito Santo, é chamada de tradição, né? Então, quando nós ouvimos falar assim, tradição da igreja, tradição dos apóstolos, significa que o próprio Senhor, ele deixou, né, essa responsabilidade, portanto, a igreja ela é responsável, o Papa e os bispos são responsáveis em transmitir, guiados pelo Espírito Santo, em transmitir a palavra de Deus, o Evangelho, a disciplina da igreja, as Sagradas Escrituras, e por meio da tradição é que a igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê, através da tradição dos apóstolos, através da sucessão apostólica. Então, a comunicação que o Pai faz de si mesmo por seu Verbo, Jesus Cristo, no Espírito Santo, permanece presente e atuante na igreja até os nossos dias e continuará até os confins e perpetuará até o final dos tempos, até a consumação dos tempos. Muito bem, existe uma ligação entre a tradição da igreja e as Sagradas Escrituras? Sim, existe uma ligação muito grande, porque as Sagradas Escrituras e a tradição da igreja, elas estão intimamente ligadas. Elas tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, o mistério do amor de Cristo revelado, manifestado na sua pessoa, através dos ensinamentos, através das palavras de Cristo. Então, é todo o mistério do amor de Deus revelado para cada um de nós, para toda a igreja e que continua a ser revelado em cada tempo, em cada época, em cada circunstância, em cada momento da nossa vida, da nossa história que nós vivemos. Essa revelação, ela continua a ser mostrada. Então, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. E a sagrada tradição da igreja, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Portanto, a tradição da qual nós estamos falando aqui é a que vem dos apóstolos. Esta tradição que vem dos apóstolos e transmite o que eles receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Provavelmente você já ouviu falar de depósito da fé ou
patrimônio da igreja. A igreja tem um grande patrimônio, é um patrimônio sagrado, onde ao longo dos séculos a igreja teve essa grande missão de conservar a integridade da palavra de Deus, dos ensinamentos de nosso Senhor, tudo aquilo que o Espírito Santo foi inspirando ao longo desses anos e a experiência da igreja, através dos santos, através das devoções, através dos dogmas de fé, enfim, sob a assistência do Espírito Santo. Então, a interpretação do depósito da fé. Nos diz o Catecismo da Igreja Católica que o patrimônio sagrado da fé, ou seja, o depositum fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Assim como nós encontramos na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado, evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Alguns, por segui-las, se transviaram da fé. A graça esteja convosco. Então, Jesus confiou à igreja o depósito da fé, ou seja, o patrimônio sagrado, tudo aquilo que é para a salvação das almas. E sob a inspiração do Espírito Santo, a assistência do Espírito Santo, então a igreja, ou seja, o magistério da igreja, o Papa, sucessor de Pedro, e os apóstolos, eles têm essa missão de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Em cada tempo, em cada circunstância, esta palavra de Deus escrita ou transmitida. Portanto, o magistério da igreja tem essa grande responsabilidade e tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas está a serviço da palavra de Deus. O magistério, o Papa e os bispos estão a serviço da palavra de Deus. Portanto, faz parte deste patrimônio sagrado da igreja a palavra de Deus, toda a experiência da igreja, os dogmas de fé, e também tudo aquilo que leva para o crescimento e o desenvolvimento da fé dos fiéis, graças à assistência do Espírito Santo. Então, esse depósito da fé que nos foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele é cuidado com muito amor, com muito carinho, para que nada seja alterado, para que nada se perca, mas que a cada dia realmente a igreja ela possa testemunhar o Evangelho, anunciar o Evangelho em todos os lugares e também possa fazer uma boa interpretação, auxiliados pelo magistério da igreja, que nós possamos fazer uma boa interpretação da palavra de Deus em cada tempo, em cada momento da nossa história em que nós vivemos, como é o caso deste tempo difícil que nós estamos vivendo agora. Então também a igreja nos ajuda para que a gente possa viver bem a nossa fé, para que a gente possa colocar em prática. Então, tudo aquilo que nós recebemos da igreja é aquilo que a igreja crê, é aquilo que a igreja professa, é aquilo que a igreja recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo e amparado pela luz divina, pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida.